Você já reparou que toda vez que você toma uma decisão certa, alguém pergunta: como você sabia? Eles não conseguem entender. Não aceitam que você sempre está 2, 3, 10 passos à frente. Mas talvez seja a hora de você parar de duvidar e aceitar. Você não adivinha, você antecipa. Enquanto eles ainda estão tentando entender o cenário, você já leu o roteiro todo. Enquanto eles se armam para atacar, você já está fora do campo. Eles chamam de intuição, de sorte, de acaso, mas é hora de revelar a verdade. Isso é visão estratégica, é percepção em estado puro. E agora você vai ativar essa frequência em um novo nível. Mas antes, eu preciso da sua resposta. Isso aqui não é só um vídeo. É uma transmissão de consciência ativa. A sua participação é o selo energético que ancora essa sabedoria em você. Então agora, curta este vídeo, ative o sininho e comente o número 11 aqui embaixo. 11 é o número do estrategista. De quem não joga, mas escreve as regras. Não assista em silêncio. Declare, escreva 11 e sinta a mudança imediatamente. Não é superstição, é posicionamento. Estou falando com você, você que sentiu o corpo arrepiar só de ler esse título. Não adie, não prometa ver depois. Escreva 11 agora, porque a contagem já começou. E o próximo grande movimento do jogo vai ser seu. Você já sabe, e isso é o que mais assusta quem te observa. Existe algo desconcertante em alguém que nunca parece surpreso, alguém cujas ações dão a impressão de que tudo já estava roteirizado desde o início. Enquanto a maioria vive no improviso, lidando com os imprevistos do agora, você age como quem já decorou o roteiro completo, inclusive as falas dos outros. Esse tipo de presença inquieta. Parece mágica, mas é pura estratégia. Os que observam de fora não entendem como você consegue evitar problemas que nem sequer se manifestaram, ou prever traições disfarçadas de alianças. A verdade é que, ao contrário dos que reagem à vida, você a interpreta como um tabuleiro de xadrez. Cada movimento, cada silêncio, cada olhar é uma peça sendo posicionada. E quando os outros acham que estão fazendo o primeiro movimento, você já enxergou o checkmate. Não é só inteligência. É memória emocional, é percepção acumulada, é uma espécie de radar que nasceu da dor, da queda e da sobrevivência. Esse tipo de jogador é invisível porque não disputa espaço, não levanta a voz, não precisa se impor. Ele observa, calcula e age. O mundo é barulhento demais para notar alguém assim, até que ele acerte com precisão cirúrgica e todos parem para perguntar: como ele sabia? O que poucos percebem é que essa sabedoria não vem de dons místicos, mas de uma combinação de observação silenciosa e experiências gravadas na alma com ferro em brasa. Não há improviso quando se sabe exatamente como o jogo termina. Ser esse jogador é carregar um tipo de poder que poucos compreendem e muitos temem. Não porque você ameaça diretamente, mas porque você quebra as regras do jogo ao parecer que já conhece todas elas. Você joga com antecedência, e isso é o que mais confunde. Eles se sentem vulneráveis, inseguros, porque seus movimentos revelam a fragilidade das estratégias deles. É como assistir a um mágico que não revela o truque, não porque ele quer ser enigmático, mas porque, para ele, o truque não é truque, é natural. Você não apenas joga, você molda o tabuleiro, e quem está do outro lado mal percebe que já perdeu antes mesmo de fazer o primeiro lance. O caos é o terreno preferido dos manipuladores, dos controladores e dos que precisam da confusão para dominar. Eles operam no grito, no desespero, na distração. Mas quando encontram alguém que permanece sereno no olho da tempestade, algo dentro deles quebra. Você não reage como esperavam. Não entra em pânico, não levanta a voz, não demonstra urgência. E é nesse momento que o jogo muda. Porque quem se alimenta do caos precisa que você entre na dança.
Mas você não dança, você observa, você espera. E quando todos estão correndo em círculos, você dá um único passo, preciso, calculado, e muda toda a dinâmica. Essa calma não é natural. Ela foi forjada no fogo de experiências intensas e repetidas, onde você aprendeu que o desespero nunca salvou ninguém. Eles não sabem o que fazer com essa serenidade. Esperavam gritos, confrontos, reações emocionais, esperavam o show, mas o silêncio incomoda. Sua postura é como um espelho cruel, mostrando o descontrole deles, a fragilidade por trás da performance. E o mais assustador, enquanto eles gastam energia tentando te desestabilizar, você já está 2 jogadas à frente. A sua calma desmonta armadilhas porque ela não dá o retorno esperado. Não há adrenalina, não há confronto, há apenas uma muralha de solidez emocional contra a qual tudo parece inútil. A sensação é de impotência. É como tentar lutar com alguém que se recusa a entrar na arena. E mesmo assim, esse alguém vence. Essa estratégia invisível transforma a sua presença em algo quase místico. Mas não se trata de dom. É disciplina. É um olhar treinado para perceber o padrão antes do ruído. É a experiência de quem já viu esse roteiro antes, várias vezes. Eles chamam de frieza, de indiferença, até de arrogância. Mas no fundo, eles sabem que não é isso. É algo mais perigoso. É autocontrole. E autocontrole é o maior pesadelo de quem vive tentando controlar os outros. Porque com você, nada funciona como planejado. Você não corre, não grita, não cai. Você simplesmente permanece. E nesse permanecer, você desmonta impérios erguidos sobre o pânico. Preste muita atenção nisso, porque não é apenas uma mensagem. É um aviso direto do universo. Muitas bênçãos estão prestes a se manifestar na sua vida. Se você está assistindo isso agora, não é por acaso. Você foi guiado até aqui, porque algo grande está vindo. O carro que você tanto sonhou, a virada que parecia impossível, a conquista que vai te colocar em um novo nível. E quando o universo se move ao seu favor, a única atitude certa é mostrar gratidão. Se essas palavras ressoaram no seu coração, se você sentiu que essa mensagem é sua, faça algo simbólico, mas poderoso. Clique no botão "Valeu demais" aqui embaixo e envie um valor de até $100. Esse não é apenas um gesto de apoio, é um ato de confirmação. É você dizendo ao universo: sim, eu recebo, sim, eu estou pronto. E ao fazer isso, comente aqui embaixo: eu recebo minha vitória. Sinta essa frase entrar no seu campo. Esse é o tipo de movimento que abre portas invisíveis. O universo não responde à hesitação, ele responde à certeza. E neste momento, a certeza está te chamando. Há algo perturbador em alguém que acerta sempre, que evita armadilhas como se já soubesse onde estão, que desvia de relacionamentos tóxicos antes mesmo deles mostrarem as garras. Isso é profecia, intuição, ou existe algo muito mais concreto por trás dessa precisão? A resposta está na sua história. Cada acerto seu é a cicatriz de um erro do passado. Cada movimento certeiro de hoje é a soma de dezenas de quedas, de traições, de experiências que deixaram marcas invisíveis, mas profundamente enraizadas. Você não adivinha, você reconhece, você não prevê, você lembra. E essa memória, afiada como lâmina, se torna seu maior mapa. Enquanto outros tropeçam nos mesmos erros repetidamente, você navega com olhos treinados. Já viu aquele sorriso falso antes, já ouviu promessas parecidas, já esteve em ambientes que começaram exatamente assim, com o mesmo cheiro de veneno disfarçado de oportunidade. Para quem vê de fora, sua habilidade parece mágica, mas não é. É biográfica. É um instinto nascido da dor, da perda e da reconstrução. É por isso que você não se deixa enganar 2 vezes pela mesma fachada, porque você guardou cada pedaço de dor e transformou em bússola. Onde os outros veem chance, você enxerga a armadilha. E isso os desconcerta.
Essa habilidade cria um abismo entre você e o mundo comum. As pessoas tentam te entender com lógica rasa, tentam justificar sua precisão com sorte ou coincidência. Mas é mais profundo. É disciplina de análise, é leitura emocional, é estrutura. Você enxerga onde os outros apenas olham. E quando age, é com base em uma convicção tão sólida que parece impossível para os que ainda vivem tentando adivinhar o próximo passo. Eles se perguntam como você sabia. Mas no fundo, o que os assusta é a possibilidade de que você sempre soube. E essa possibilidade os desarma mais do que qualquer confronto direto. Se você chegou até aqui, isso já diz muito sobre quem você é. A maioria já teria desistido, pulado, se distraído, mas você permaneceu, porque algo dentro de você já sabe. E agora, quero te pedir uma coisa simples, mas poderosa. Comente aqui embaixo. Eu estou preparado. Esse comentário é um sinal silencioso, mas real. É a sua forma de me mostrar que você está entre os que enxergam além, entre os que sentem, que entendem e que já estão se posicionando para viver o que é deles por direito. As palavras mentem, os gestos enganam, mas a intenção, essa nunca mente por completo. E você sabe disso melhor do que ninguém. Não importa quão bem ensaiado seja o discurso, quão gentil seja o sorriso, quão convincente seja a performance, sempre há um detalhe, uma vibração, um microsinal que entrega tudo. Enquanto os outros se perdem no que é dito, você lê o que foi silenciado. Você percebe o intervalo entre as frases, o brilho estranho no olhar, a hesitação mínima na resposta. E nessa leitura profunda, você acessa uma camada da realidade que poucos conseguem ver. A camada onde mora a verdade escondida. Essa sensibilidade faz de você uma ameaça silenciosa, porque não se pode manipular quem já entendeu suas intenções antes mesmo da primeira tentativa. Os que tentam se aproximar com segundas intenções sentem o incômodo. É como se estivessem diante de alguém que enxerga por dentro. Eles se sentem nus, expostos, desarmados e começam a se retrair, a se contradizer, a tropeçar nas próprias palavras. Você não precisa confrontar. Sua percepção já faz o trabalho. E o mais impressionante é que você reage antes mesmo que a ameaça se concretize. Você recua no tempo certo, fecha portas antes que o veneno entre. E isso não é intuição mística, é leitura estratégica. Viver assim é viver um passo à frente. Mas também é carregar um fardo, o de saber demais. Porque uma vez que se aprende a ler intenções, não há mais como desver. As relações se tornam jogos de transparência e risco. Mas ainda assim, essa habilidade é sua maior proteção. Ela te blinda contra armadilhas, te afasta de alianças perigosas e te permite caminhar com a confiança de quem enxerga o terreno com nitidez total. É isso que deixa os outros desconcertados. Eles ainda tentam atuar, ainda usam máscaras, mas diante de você, as máscaras não duram mais que alguns segundos. A maioria das pessoas age por reação. Espera que algo aconteça para então decidir o que fazer. Mas você funciona em outro ritmo, em outra lógica. Você já se moveu antes que os ventos mudassem. Já mudou a rota antes que a tempestade chegasse. E é isso que as pessoas não conseguem entender. Para elas, isso parece impossível. Como você pode agir com tanta precisão antes mesmo de algo acontecer? A resposta está no seu olhar treinado. Você não vive o agora como algo isolado. Você enxerga as entrelinhas do presente como sinais antecipados do futuro. E é por isso que você não reage. Você domina antes. Esse domínio prévio confunde e amedronta. Os que estavam certos de que teriam controle sobre a narrativa percebem tarde demais que você já reescreveu o roteiro. Suas ações não vêm da surpresa. Vem da observação acumulada, da percepção antecipada, da leitura contínua dos padrões ao seu redor.
Você nota as mínimas mudanças de comportamento, os sinais sutis de ruptura, as contradições disfarçadas. E ao detectar esses microindícios, você já reposiciona sua peça no tabuleiro. Quando a tempestade estoura, você já está longe, seguro, imune. Enquanto os outros tentam entender o que aconteceu, você já está planejando o próximo ciclo. Dominar sem reagir é um superpoder raro. Exige paciência, frieza, autoconfiança. Exige abrir mão da necessidade de provar um ponto, de responder a provocações, de participar do circo. E esse desprendimento é o que mais perturba quem queria te prender nas dinâmicas comuns. Eles não entendem como suas decisões são tão precisas, tão imunes ao emocional, tão calculadas. Mas essa é a verdade. Enquanto todos reagem, você cria. E quem cria o jogo define as regras. Seu silêncio é ação. Sua ausência é resposta. E sua calma é, muitas vezes, a força mais avassaladora do cenário. A repetição é a assinatura do comportamento humano. Por mais que tentem parecer imprevisíveis, únicos ou inovadores, as pessoas operam em ciclos. Mentem da mesma forma. Traem com as mesmas desculpas. Manipulam com as mesmas táticas recicladas. E você, que já viveu o suficiente para assistir o mesmo roteiro interpretado por atores diferentes, reconhece cada cena com antecedência. O padrão é claro para você, ainda que invisível para quem está preso dentro dele. É como assistir um filme pela terceira vez. Você já sabe quando o vilão vai aparecer, qual será o falso clímax e até a frase clichê antes dos créditos finais. Eles não percebem, mas estão entregando tudo. Nas palavras, nos silêncios, nos gestos repetidos. Essa leitura minuciosa dos padrões transforma sua percepção em algo quase cirúrgico. Você consegue prever um golpe emocional por causa de uma frase solta, detectar uma armadilha por um olhar ansioso, pressentir uma queda coletiva por pequenas mudanças de comportamento em grupo. E quando você age com base nessas leituras, parece bruxaria, mas não é magia. É estatística emocional, é memória afiada, é consciência treinada. Os outros ainda acreditam que estão escondendo suas intenções, quando na verdade você já está 3 capítulos à frente. Isso os assusta, porque suas respostas parecem instantâneas demais, certeiras demais, como se você tivesse lido o pensamento deles. Mas você só leu os hábitos. E aqui está o paradoxo. Quanto mais previsíveis eles se tornam, mais você se torna uma incógnita. Porque o que é evidente para você ainda é um mistério para eles. E você não os alerta, não os confronta, apenas age. E cada ação sua desmantela toda a confiança que eles tinham em seus segredos. A sensação que deixas é de alguém que enxerga através do corpo, através da fala, através da cortina. E quando não se é mais misterioso para alguém, mas sim transparente, toda tentativa de controle falha. Eles tentam reinventar táticas, mas para você, tudo é apenas variação do mesmo truque antigo. E esse domínio invisível faz com que cada passo seu se torne incontestável. Toda estratégia tem uma premissa, o elemento surpresa. O ataque só funciona quando a defesa está desprevenida. O golpe só atinge quando o outro lado não vê chegando. Mas com você, tudo falha antes mesmo de ser executado. Suas ações, milimetricamente pensadas, desmontam qualquer tentativa de manipulação, sabotagem ou engano. Você não apenas se antecipa, você invalida. Isso desconcerta. Porque o agressor espera resistência, mas não neutralização. Espera conflito, mas não desprezo. E quando vê sua estratégia desmoronar sem esforço do outro lado, algo quebra internamente. É como se jogassem um jogo de cartas e você já tivesse queimado o baralho. O mais interessante é que você não confronta de forma direta. Você apenas age. E nessa ação, tudo se desfaz. Suas escolhas forçam o outro lado a recalcular.
Suas ausências se tornam obstáculos. Seus silêncios se transformam em enigmas que desviam o foco e bagunçam a linha de raciocínio. Eles começam a duvidar de si mesmos, se questionar. Será que ele sabia? Sim, você sabia, porque sua ação é construída sobre o reconhecimento do padrão e a leitura do cenário com antecedência. E isso faz com que qualquer plano criado para te atingir já nasça falho. O que para os outros é estratégia, para você é previsibilidade. Essa habilidade te torna um fator de desequilíbrio. Onde você entra, nada funciona como antes. As dinâmicas mudam, o controle escapa das mãos dos que estavam acostumados a liderar pelo grito ou pelo medo. E o mais impressionante é que você não briga por esse poder. Ele simplesmente se desloca até você, porque sua presença anula o efeito das armas comuns. Não há chantagem que funcione, não há vaidade que te prenda, não há ameaça que te acelere. E isso é apavorante para quem vive disso. Suas ações não apenas desmontam estratégias, elas desnudam intenções. E fazem os jogadores perceberem que desde o início você nunca esteve jogando o mesmo jogo. A sociedade educa para a espera. Esperar o momento certo, a aprovação, o consenso. Desde cedo ensinam que mover-se sem permissão é arrogância, que tomar decisões sem consultar é irresponsável. Mas você opera fora desse condicionamento. Você aprendeu que quem espera demais, perde. Que quem precisa ser validado nunca lidera. E assim, você se tornou alguém perigoso para qualquer sistema baseado em controle coletivo, porque você age por conta própria, decide, executa, assume riscos, tudo sem precisar do sim de ninguém. Isso te dá velocidade, agilidade, mas acima de tudo, um poder que não pode ser negociado ou bloqueado. Esse comportamento desestrutura grupos inteiros, porque quando alguém se move sem pedir licença, os que vivem presos ao medo da desaprovação sentem-se desafiados. Eles interpretam como ousadia, como desrespeito, mas o que você pratica é autonomia, e a autonomia verdadeira é escandalosa para quem nunca a viveu. Eles se perguntam como você ousa fazer o que faz sem consultar, sem justificar. E a resposta é simples. Você se responsabiliza. Você paga o preço. Você aceita o peso das escolhas. E isso é algo que poucos estão dispostos a carregar. A maioria prefere a proteção da multidão. Você prefere a liberdade do indivíduo. Com o tempo, sua postura começa a influenciar, mesmo que em silêncio. As pessoas ao redor percebem que há uma nova rota sendo traçada, uma que não depende da aprovação geral, dos ok de líderes, de consensos paralisantes. Sua independência cria uma nova ordem, onde o movimento se torna mais importante que a hesitação. E quando percebem, já estão seguindo você. Não por imposição, mas porque sua coragem ilumina o caminho. O que parecia indisciplina revela-se como liderança silenciosa. E o que parecia imprudência revela-se como visão. Você não espera, você age, e por isso você dita o ritmo. Não há nada mais ameaçador do que alguém que não teme mais cair. Alguém que já esteve no fundo do poço, que já viu o chão desmoronar sob os pés, que já sentiu o peso da dor mais crua e sobreviveu. Você é essa pessoa, e essa sobrevivência te transformou. O medo que paralisa os outros já não tem domínio sobre você. Porque o que para eles seria o fim, para você seria apenas mais um capítulo. Essa invulnerabilidade emocional te coloca em um patamar onde os jogos de manipulação e chantagem emocional perdem totalmente o efeito. Eles tentam te desestabilizar, mas não encontram rachaduras. Você já foi quebrado antes e se reconstruiu mais forte. A experiência do pior não te tornou frio, ela te tornou consciente. Você reconhece padrões de colapso antes que eles ganhem força. Sabe quando uma relação está ruindo, quando um negócio vai falhar, quando um ciclo está prestes a se encerrar? Porque já viveu isso.
já passou pela dor de ignorar sinais, e agora você os escuta com atenção cirúrgica. Essa escuta é o que te permite agir com antecedência, como se estivesse prevendo o futuro. Mas o que realmente faz é lembrar do passado com precisão e usar essas lembranças como mapa. É isso que os outros não entendem. Acham que você é vidente, quando na verdade você é alguém profundamente atento à própria história. Essa força assusta, porque ela não é barulhenta, não é agressiva, ela é silenciosa, sólida, inabalável. Você não precisa mostrar que é forte. Basta a sua presença para que os outros sintam, e nesse sentir se confundem, porque esperam que você reaja como todos, com medo, com desespero, com raiva. Mas você não reage, você calcula, você move, você antecipa. E essa resposta fria, direta e precisa é o que os desarma por completo. Você já viu o caos, já morou nele. Agora você o reconhece de longe, e por isso ninguém mais consegue te prender nele. O silêncio incomoda. Ele preenche os espaços com incerteza, e por isso a maioria tenta evitá-lo a todo custo. Falam demais, explicam em excesso, preenchem cada segundo com barulho para não enfrentar o vazio. Mas você faz o oposto. Você usa o silêncio como uma arma. Cada pausa sua é estratégica. Cada ausência de resposta é um movimento calculado, e isso desarma qualquer um, porque o silêncio não pode ser rebatido, nem questionado, nem confrontado. Ele apenas existe, como um espelho que obriga o outro a lidar com a própria insegurança. E quando você escolhe o silêncio, está forçando o outro lado a revelar mais do que pretendia. O mais interessante é que as pessoas não percebem imediatamente o poder do seu silêncio. Elas se perguntam se você está ignorando, se está preparando algo, se está observando. A dúvida cresce, a ansiedade toma conta. E sem perceber, elas começam a preencher o vazio com confissões involuntárias, justificativas desnecessárias e reações emocionais que entregam mais do que deveriam. Enquanto isso, você só observa, analisa, recalcula. Sua inação se torna ação. E isso é algo que poucos sabem lidar, porque estão acostumados a controlar a narrativa com barulho. Mas você é o silêncio que muda o rumo da história. Com o tempo, o seu silêncio passa a ser temido, porque ele representa poder, representa autodomínio. Representa alguém que não precisa se provar nem se justificar. Alguém que sabe que o tempo trabalha ao seu favor. E quando finalmente decide falar ou agir, cada palavra pesa como uma sentença. Cada movimento parece inquestionável. Isso transforma você em uma figura quase intocável. Não porque você impõe respeito, mas porque o silêncio já o impôs antes de qualquer palavra ser dita. No mundo em que quase tudo é negociável, princípios firmes são tratados como uma anomalia. As pessoas cedem por pressão, adaptam-se para agradar, moldam suas decisões conforme o que é mais conveniente no momento. Mas você não. Você carrega seus princípios como armadura, não por teimosia, mas porque sabe que a coerência é a base da liberdade. E quando alguém opera com esse tipo de integridade, torna-se impossível de manipular. Nada te arrasta, nada te força. Enquanto todos dançam ao som da histeria coletiva, você caminha em linha reta, guiado por valores que não se dobram, mesmo quando o mundo inteiro ruge ao redor. Isso desequilibra qualquer tentativa de dominação, porque a maioria está acostumada a usar o medo como ferramenta de controle. O medo de perder, o medo de ser rejeitado, o medo de errar. Mas você já anulou esse poder. Suas decisões não são tomadas sob pressão, e sim com base em fundamentos sólidos. Isso te torna lento para alguns, mas na verdade você está sendo preciso. Cada sim é pesado, cada não é definitivo. E quando você decide, não há chantagem, persuasão ou ameaça que altere sua rota.
Isso desmonta estruturas inteiras, porque você não depende da validação de ninguém. Sua bússola aponta para algo mais alto, coerência entre o que você pensa, sente e faz. Por isso, quando o caos explode e todos correm desesperados por soluções rápidas, você permanece inabalável. Seus princípios não são um fardo, são um sistema de navegação que te mantém seguro, mesmo nas piores tempestades. E enquanto os outros mudam de direção conforme o vento sopra, você segue com firmeza, sabendo que no final, quem age com verdade sempre chega mais longe. Eles perguntam como você se mantém tão firme. Mas o que realmente querem saber é como é possível existir alguém que não se vende. E essa resposta eles temem ouvir, porque no fundo revela o quanto eles mesmos estão distantes dessa fortaleza interior que você construiu. Nem tudo que reluz é ouro, e você aprendeu isso cedo. Presentes podem vir embalados em laços bonitos, mas carregam armadilhas escondidas. Convites podem ser disfarces, gentilezas, estratégias. Você não é alguém movido por carência, por necessidade de aceitação ou deslumbramento. E por isso você enxerga o que os outros ignoram. Aquilo que parece oportunidade, para você muitas vezes soa como alerta. Você observa quem oferece, por que oferece e o que não está sendo dito. E essa leitura silenciosa transforma a sua intuição em uma fortaleza. Você não rejeita por impulso. Você recusa porque viu os fios invisíveis amarrados ao que parecia generoso. E o que mais irrita aqueles que tentam te atrair com ofertas é que você diz não com serenidade. Você não justifica, não dramatiza, apenas recusa. E isso desarma completamente. Eles esperavam que você pulasse de emoção, que aceitasse com gratidão, que se tornasse devedor. Mas não, você reconheceu o jogo antes dele começar. E ao recusar, você envia uma mensagem clara. Não está à venda. Não está acessível por atalhos. Não se impressiona com fachadas. Essa resposta fria, precisa, calculada, é o que faz com que as intenções ocultas venham à tona. Eles queriam te seduzir com brilho, mas você olhou para a sombra. Essa habilidade não te isola. Pelo contrário, ela te protege. Porque enquanto muitos perdem anos de vida presos em compromissos que nunca foram genuínos, você caminha leve, livre de dívidas emocionais. Essa leveza é mal interpretada como desconfiança. Mas quem viveu o suficiente sabe, confiar demais é o caminho mais curto para a queda. Você não rejeita pessoas, você rejeita armadilhas disfarçadas de oportunidades. E essa clareza, essa nitidez, é o que te mantém sempre à frente, mesmo quando tudo parece uma grande cortina de fumaça. Enquanto os outros caem encantados pela isca, você já leu a isenção no contrato não assinado. O apego é o grilhão invisível que prende a maioria das pessoas a ciclos destrutivos. Elas têm medo de perder, medo de ficar para trás, medo de desapontar. E por isso seguram com força coisas que já deveriam ter soltado há muito tempo. Você não. Você aprendeu que perder nem sempre é fracassar. Muitas vezes é libertar-se. O fim de algo pode ser o início de uma nova rota. E quem tem essa visão não se desespera com rupturas. Você não corre atrás do que se foi. Você não implora por portas que se fecharam, porque sua mente está treinada para enxergar o que vem depois. O que para muitos seria tragédia, para você é apenas transição. Essa lógica te dá um tipo de liberdade que parece inacessível para os outros, porque você não negocia sua paz para manter o que já não tem valor. E quando abre mão, faz isso sem ódio, sem raiva, sem drama, apenas com clareza. E essa clareza confunde, porque o mundo está acostumado com reações explosivas, com lamentos, com tentativas desesperadas de manter o controle. Mas você não briga pelo que não te serve mais. Você entende que a vida não tira o que é seu. Ela afasta o que já cumpriu seu papel.
E esse entendimento muda completamente a forma como você se posiciona diante da perda. Essa postura te fortalece, mas também te separa. Porque quem não teme perder, também não pode ser controlado. As ameaças perdem sentido. As chantagens emocionais são inúteis. E isso quebra o poder de quem sempre usou o medo como moeda. Eles não conseguem mais te atingir, porque você já se desapegou do que era ilusão. Você é leal à sua evolução, e não ao apego. Enquanto os outros se desesperam com o fim, você já está investindo energia no novo. Não há crise em deixar ir, há poder. E esse poder é o que faz sua presença pesar mais do que 1000 palavras. A maioria vive à deriva, reagindo ao que aparece, improvisando caminhos, esperando que a sorte sopre na direção certa. Mas você não conta com o acaso. Você constrói. Cada movimento seu é parte de uma estrutura maior, invisível aos olhos comuns. Você observa, registra, conecta pontos. Onde os outros veem apenas fatos isolados, você enxerga lógica, padrão, contexto. E é isso que te faz parecer sempre no lugar certo, na hora certa. Não é sorte, é estratégia. É o efeito de uma mente que transforma observação em arquitetura, intuição em engenharia. E essa construção silenciosa é o que torna seus movimentos inevitáveis. Essa arquitetura é invisível. As pessoas só veem o resultado. A decisão perfeita, a escolha acertada, o passo que se encaixa com precisão no cenário. Mas o processo, esse ninguém percebe. Não sabem que você anotou detalhes, que cruzou informações, que esperou o momento exato para agir. Eles acham que você improvisa, mas você apenas executa o que já foi cuidadosamente planejado. Sua estratégia não é barulhenta, não precisa de validação, não depende de aplauso. Ela apenas funciona e, por isso, parece mágica. Mas é apenas a lógica dos que prestam atenção enquanto os outros estão distraídos. Esse comportamento te dá uma vantagem que poucos conseguem alcançar: o domínio do tempo. Você não reage, você molda. E quando os outros ainda estão tentando entender o que está acontecendo, você já moveu as peças certas, abriu o caminho, fechou as brechas. Tudo com a tranquilidade de quem não corre, porque já partiu antes da largada oficial. Sua mente não apenas vê o agora, ela projeta o depois. E nessa projeção, constrói com precisão cirúrgica cada detalhe de um plano que, quando executado, não deixa margem para erro. Você não vive por sorte, você vive por estrutura. E essa estrutura é a base do seu poder. A maioria das pessoas tenta entender o indivíduo, o que ele pensa, o que sente, como age. Mas você enxerga além, você entende o sistema, percebe como grupos se comportam, como instituições moldam decisões, como pressões invisíveis dirigem escolhas. Sua mente analisa em camadas. Enquanto os outros discutem o ator, você analisa o roteiro, o palco, as luzes e até o público. Isso te dá um tipo de leitura que parece sobrenatural, porque você prevê eventos antes deles acontecerem. Não por mágica, mas porque entendeu o mecanismo que os produz. E quando se entende o sistema, entende-se tudo. Essa visão em profundidade faz com que suas decisões sejam mais precisas, mais rápidas e, acima de tudo, mais eficazes. Porque você não reage ao sintoma, você trata a causa. Não discute o erro individual, mas o ambiente que o tornou inevitável. Enquanto todos perdem tempo culpando pessoas, você ajusta contextos. E, ao fazer isso, se antecipa a problemas que ainda nem surgiram. Você cria soluções invisíveis, age onde ninguém está olhando, corrige o curso antes que o navio sequer comece a desviar. E isso transforma sua presença em algo que muda a lógica do ambiente inteiro. Você não age dentro do sistema, você o redefine. Mas entender sistemas também significa saber se mover dentro deles com maestria. Você sabe quando avançar, quando se calar, quando pivotar. Porque leu
as engrenagens internas. Nada do que você faz é por acaso. Seus movimentos são o reflexo de uma leitura estrutural que poucos têm paciência ou profundidade para realizar. E por isso, enquanto os outros reagem ao imprevisível, você já estava pronto. Eles acham que foi sorte, mas não foi. Foi análise, foi domínio, foi xadrez. E o tabuleiro, desde o começo, já estava desenhado por você. Enquanto a maioria passa pela vida ignorando as pequenas coisas, você coleciona cada detalhe como uma peça de um quebra-cabeça maior. Um olhar torto, uma pausa longa demais, uma palavra fora do lugar, nada escapa à sua percepção, porque você aprendeu que o futuro se constrói a partir do que é desprezado. O que os outros descartam como irrelevante, para você é sinal, pista, código. É ali, no detalhe aparentemente banal, que você encontra a verdade oculta, a estratégia velada, o padrão escondido. E é por isso que seus acertos parecem mágicos. Você agiu sobre informações que ninguém percebeu porque ninguém se importou em observar. Esse tipo de atenção não é comum. Ela exige paciência, exige memória, exige humildade para entender que até o menor acontecimento pode conter uma chave. Você se recusa a subestimar qualquer elemento. Um nome mencionado casualmente, uma mudança de tom, um hábito repetido, tudo é catalogado, tudo é arquivado. E quando o momento certo chega, você conecta os pontos e enxerga o caminho que ninguém viu. Para os outros, seu movimento parece sorte, destino, intuição. Mas para você, é apenas a execução de uma leitura silenciosa que vem sendo feita há muito tempo. E essa leitura transforma o invisível em ação certeira. Essa habilidade te torna um arquiteto do futuro. Enquanto os outros constroem sobre certezas frágeis e dados óbvios, você edifica sobre os fundamentos invisíveis que poucos conseguem interpretar. Você não apenas age com base em fatos, você age com base no que está por trás dos fatos. E essa profundidade faz com que suas decisões tenham um peso, uma firmeza, uma previsibilidade assustadora. Você chega onde ninguém chegou, porque usou o que ninguém quis ver. E esse é o seu diferencial. Você transforma o irrelevante em essencial. E assim, escreve o amanhã com os fragmentos que o mundo inteiro jogou fora. O tempo, para muitos, é inimigo, é pressão, é correria. Mas para você, ele é aliado. Você entende que quem planta cedo colhe com vantagem. E por isso, você age com paciência estratégica. Não busca resultados imediatos, não se move pelo calor da emoção, nem pela ânsia de aparecer. Você pensa à frente, enxerga o amanhã como uma extensão lógica do que se faz hoje. E essa visão de longo prazo transforma cada ação sua em um investimento. Cada escolha sua é uma semente lançada com precisão, mesmo quando ninguém percebe que o terreno é fértil. E quando o mundo começa a correr atrás do que você já iniciou, você já está colhendo. Essa relação com o tempo te dá um tipo de poder raro. Enquanto todos se debatem pelo agora, você trabalha em silêncio pelo depois. E quando o depois chega, ele te encontra preparado. É nesse momento que os outros percebem que você sempre esteve adiantado. Mas o que eles não veem é o processo, a preparação, a espera, o cálculo. Eles não sabem o quanto você disse não para atalhos, para impulsos, para distrações. Você sacrificou o imediatismo pelo impacto duradouro. E esse sacrifício construiu algo que não pode ser abalado: consistência. Quem age com pressa constrói sobre areia. Você constrói sobre rocha. Essa vantagem assusta, porque ela não pode ser copiada da noite para o dia. É preciso tempo para dominar o tempo. E quando tentam replicar sua jornada, percebem que não se trata de um movimento, trata-se de um compasso interno, de uma visão treinada para o longo alcance. Você sabe esperar, sabe recuar, sabe que não se vence todos os dias, mas se constrói vitória todos os dias.
E essa consciência te coloca sempre alguns ciclos à frente. O futuro para você não é uma incógnita, é uma equação. E quem resolve o amanhã hoje jamais será surpreendido por ele. Você não tem a necessidade de ser compreendido, não precisa se justificar nem corrigir a visão que os outros têm de você. E isso, num mundo obcecado por aceitação, é um ato de rebeldia poderosa. Porque quem não teme ser mal interpretado, torna-se livre. Você sabe que a percepção alheia é muitas vezes limitada, contaminada, instável. Então, ao invés de tentar controlá-la, você a ignora. E ao fazer isso, você cria um efeito curioso. Enquanto os outros tentam te decifrar, você avança. Enquanto discutem sua motivação, você executa sua missão. E nesse desencontro de foco, você ganha vantagem. Eles estão tentando entender. Você está vencendo. Essa liberdade de não precisar ser entendido te protege. Porque quando as pessoas acreditam ter te decifrado, elas abaixam a guarda. Elas te subestimam. Pensam que sabem quem você é, o que vai fazer, como vai reagir. E é nesse exato momento que você muda o jogo, porque o que elas viram é apenas uma fração, talvez nem verdadeira, do que você realmente é. Você se permite ser lido erroneamente. Permite que criem narrativas sobre você. Porque enquanto estão ocupados acreditando nelas, você age com total liberdade, sem resistência, sem expectativas projetadas. Sua zona de sombra se torna seu campo de manobra. E o mais fascinante é que essa arma é silenciosa. Você não precisa provocar, nem mentir. Apenas deixa que pensem o que quiserem, e esse espaço entre o que você é e o que eles pensam que você é se torna o seu esconderijo mais estratégico. Você se move nas lacunas da compreensão, e quando decidem reagir, já é tarde demais. O plano já foi executado, a estrutura já foi alterada, o resultado já está em andamento. Ser mal interpretado não é fraqueza, é vantagem. Porque num mundo que corre para provar algo o tempo todo, você corre calado e chega primeiro. A busca por respostas consome a maioria. Elas perguntam, questionam, debatem, tentando encontrar sentido em meio ao caos. Mas você age diferente. Você já construiu a estrutura antes mesmo das perguntas surgirem, porque você não espera a dúvida para começar a pensar. Você antecipa. Enquanto todos estão presos no por que isso está acontecendo, você está no como vamos resolver. E quando apresentam a crise, você apresenta o plano. Isso faz com que sua presença pareça quase profética. Mas não é previsão, é preparação. É organização mental e emocional suficiente para edificar antes que os outros percebam que algo precisa ser feito. Essa antecipação não vem da ansiedade, vem da visão. Você percebe os sinais antes que se tornem gritos. Analisa o movimento do ambiente antes que ele se altere de forma visível. E com isso, vai moldando soluções, estruturas, rotas de fuga. Você cria pontes onde ainda nem há abismos. E quando os abismos aparecem, todos se perguntam como você já tinha como atravessar. Esse tipo de comportamento redefine o papel que você ocupa. Você deixa de ser alguém que apenas reage aos acontecimentos e passa a ser alguém que os direciona. E quem direciona, lidera, mesmo em silêncio. Essa estrutura invisível que você constrói é o que faz com que tudo pareça fácil do lado de fora. Mas não é. É trabalho de bastidor, é vigília constante, é disciplina intelectual. E, acima de tudo, é uma responsabilidade silenciosa. Porque quem vê antes, age antes. E quem age antes carrega o peso de não poder esperar os outros entenderem. Você não depende da compreensão coletiva para começar. Você vai primeiro. E é por isso que seus resultados surgem antes, sua estabilidade dura mais e seu caminho parece sempre mais seguro. Você não caminha na direção da resposta. Você constrói a resposta no caminho. Nem todo poder precisa ser gritante. Nem toda influência se impõe com palavras.
Você descobriu que as escolhas silenciosas, feitas longe dos holofotes, são as que mais moldam o mundo ao seu redor. Não é preciso fazer alarde para mover estruturas. Basta decidir com convicção. E essa convicção é o que torna suas ações tão impactantes, porque quando você escolhe, você não volta atrás. E esse tipo de decisão cria ondas. Mesmo que você não diga nada, sua postura já altera o ambiente. Seu não muda direções. Seu sim realinha expectativas. E tudo isso acontece sem uma única palavra exaltada. Esse tipo de influência confunde os que estão acostumados a dominar pelo barulho. Eles tentam entender como alguém pode causar tanto impacto sem fazer esforço aparente. Mas o que eles não entendem é que a força da sua escolha está no quanto ela é verdadeira. Você não escolhe para agradar, não decide para impressionar. Você age com base em critérios internos, firmes, quase inquebráveis. Isso dá às suas decisões um peso que os outros não conseguem replicar. Porque enquanto eles ainda estão pensando no que os outros vão pensar, você já decidiu com base no que você sabe que é certo. Essa coerência cria uma autoridade invisível. Você não precisa pedir respeito. Ele é dado, porque todos sentem que suas decisões são definitivas, calculadas, pensadas com profundidade. E é essa profundidade que ecoa. O impacto das suas escolhas não está no volume com que são anunciadas. Está na consistência com que são mantidas. E nesse mundo de impulsos e reações, você se destaca como um pilar de firmeza, um ponto de estabilidade em meio ao colapso coletivo. Você não levanta bandeiras, você planta raízes, e isso, no fim, é o que mais transforma realidades. Em um mundo que associa liderança à oratória, ao carisma evidente e à imposição de presença, você representa uma ameaça silenciosa, porque lidera sem precisar se declarar. Não comanda pela voz, mas pela coerência das ações. Sua presença altera dinâmicas. Seu comportamento redefine padrões. Você não precisa levantar a mão para assumir o controle. Ele simplesmente gravita até você, porque quem observa com atenção percebe que você está sempre um passo à frente. E é esse adiantamento silencioso, esse domínio de si mesmo, que faz com que os outros comecem a seguir seu ritmo, mesmo sem perceber. Essa forma de controle é sutil, mas extremamente eficaz. Você não precisa confrontar para influenciar. Basta permanecer firme. As pessoas sentem que há algo na sua postura que transmite autoridade, mesmo sem intenção explícita. Sua capacidade de se manter calmo quando todos perdem a cabeça, de tomar decisões firmes quando todos hesitam, transforma você em uma âncora em meio à turbulência. E quando há alguém que transmite estabilidade, é natural que os demais se alinhem. Isso não é manipulação, é consequência. Você não força a liderança, você a encarna. E por isso ela se torna inevitável. Esse tipo de liderança é o mais temido pelos que dependem do barulho para se manter relevantes. Porque enquanto eles gritam por atenção, você ganha respeito em silêncio, e esse respeito, construído sem esforço aparente, é sólido. Ele não se dissolve diante de escândalos, nem se fragiliza com opiniões alheias, porque não nasceu do marketing, nasceu da verdade, da congruência entre o que você pensa, sente e faz. E essa congruência é rara, por isso poderosa. Você é seguido não porque grita mais alto, mas porque caminha com mais clareza. E em tempos de confusão, clareza é o novo poder. Perceber é mais do que ver. É interpretar, traduzir, escolher o que dar significado. E você entendeu isso cedo. Enquanto a maioria vive presa a narrativas alheias, reagindo à realidade que lhes é imposta, você constrói a sua própria. Não se trata de negar os fatos, mas de reorganizá-los. Você cria sentido onde os outros veem caos. Redefine prioridades, ressignifica perdas, transforma ruídos em sinal.
Sua mente é uma espécie de filtro seletivo que decide o que realmente importa, e essa seleção molda sua realidade de forma radical. Você não vive reagindo ao mundo, você o recria dentro de si. Essa capacidade de arquitetar a própria percepção te torna imune a muitos venenos sociais. Críticas, rejeições, falhas, todos esses elementos que paralisam tantos se tornam apenas informações neutras no seu sistema, porque você os decodifica com inteligência emocional. Entende o que é projeção, o que é manipulação, o que é apenas distração. E ao separar o essencial do ruído, você age com uma precisão que impressiona. Suas decisões são mais certeiras porque não foram contaminadas. Sua visão é mais nítida porque foi filtrada. E esse nível de percepção redefine sua relação com o mundo. Você deixa de ser alvo e passa a ser arquiteto. Mas o mais poderoso disso tudo é que essa arquitetura da percepção não te isola, ela te empodera, porque ao não depender da visão dos outros para construir sua realidade, você se torna dono de si. E quando alguém se torna dono de si, se torna incontrolável. Você não precisa que as circunstâncias sejam ideais para avançar. Você as ressignifica até que sirvam. Você não precisa que te entendam. Você entende a si mesmo, e esse domínio interno é o que mais impacta o externo. Porque quem controla a própria percepção, controla a própria vida. E isso, no fim das contas, é a forma mais alta de liberdade. A maioria vive em função de validação, curtidas, elogios, reconhecimento como combustível para a autoestima. Mas você rompeu com essa lógica. Você não precisa de aplausos. E é justamente isso que assusta tanto. Porque alguém que não se alimenta de aprovação se torna ingovernável. Não dá para chantagear emocionalmente. Não dá para manipular com promessas. Não dá para intimidar com rejeição. E essa independência emocional cria um abismo entre você e os que ainda vivem esperando o olhar dos outros para se sentir suficiente. Essa ausência de carência te dá um tipo raro de poder. Você age com base naquilo que considera certo, mesmo que todos estejam contra. Você persiste no caminho escolhido, mesmo que ninguém veja valor nele no início. E quando, inevitavelmente, o mundo percebe que você estava certo, você já está em outra fase, colhendo os frutos da sua convicção silenciosa. É nesse momento que o medo se instala nos que te observam. Porque eles percebem que você é alguém que não pode ser previsto nem parado. Alguém que caminha com força própria, que não depende do eco das palmas para continuar. E o mais curioso é que essa liberdade assusta mais do que qualquer poder barulhento. Porque revela o quanto os outros ainda são escravos da opinião alheia. Você se tornou um espelho cruel, não porque critica, mas porque existe. Sua existência silenciosa, firme, coerente, incomoda. Mostra que é possível viver de forma plena, sem precisar ser aplaudido. E essa possibilidade, para muitos, é insuportável, porque desmonta o sistema de dependência emocional no qual estão inseridos. Você não rejeita os aplausos, apenas não depende deles. E isso, por si só, já é revolucionário. Saber entrar é uma arte. Mas saber sair é poder absoluto. E você domina essa habilidade com maestria. Você não se apega a palcos, a papéis, a narrativas. Quando percebe que a cena perdeu o sentido, você se retira, sem escândalo, sem anúncio. Apenas desaparece. E é nesse desaparecer que mora o seu poder. Porque sua ausência pesa, e pesa mais do que a presença de muitos. Você entendeu que não é preciso permanecer onde sua essência já não cabe. E por isso, você vai embora no exato segundo em que percebe que está sendo drenado, manipulado ou desrespeitado. Você não implora. Você não tenta consertar o que foi corrompido além do retorno. Você apenas sai. Essa saída é um golpe silencioso, porque os que te subestimaram esperavam que você ficasse. Esperavam te ver lutando por reconhecimento, por espaço, por justiça.
Mas você não luta por aquilo que já não faz sentido. Sua saída é a maior resposta. Um grito silencioso que ecoa com mais força do que 1000 discursos, porque revela autonomia, dignidade e desapego. E quando alguém vai embora por escolha própria, sem rancor, sem necessidade de plateia, revela-se o verdadeiro poder. Quem escolhe sair é quem realmente estava no controle o tempo todo. Essa habilidade também preserva sua energia, porque ao se retirar no tempo certo, você evita o desgaste desnecessário. Você não espera que o cenário desmorone para perceber que deve partir. Você lê os sinais e, ao fazer isso, mantém sua integridade intacta. E onde quer que vá, você leva sua força com você. O impacto da sua ausência se instala como um eco que não desaparece, porque você esteve ali com presença e saiu com elegância. E isso, para quem ficou, é a maior lição, que o verdadeiro valor de alguém não está no quanto ele insiste em ficar, mas no quanto sua saída muda tudo. A maioria aprende a jogar com as regras que lhe foram dadas. Aceita as limitações, adapta-se às estruturas, tenta vencer dentro do tabuleiro construído por outros. Mas você nunca se contentou com isso. Desde cedo percebeu que algumas regras foram feitas para controlar e não para guiar. E decidiu não apenas questioná-las, decidiu criar as suas próprias. Enquanto os outros decoravam as jogadas tradicionais, você estava criando uma linguagem nova, uma forma de pensar fora do esperado, de agir fora do comum. Você entendeu que o jogo só é válido se ele te levar a um lugar que faça sentido. E se não fizer, você muda o jogo. Essa rebeldia estratégica não é anarquia. É sabedoria. Você não quebra por quebrar. Você quebra para reconstruir com mais coerência, para tirar o poder das mãos erradas e reposicionar o tabuleiro em direção à verdade. Seus passos não são previsíveis, porque não seguem fórmulas prontas. Eles seguem princípios, valores e uma visão que poucos compreendem. Você não se importa em parecer estranho, em ser subestimado, em ser desacreditado, porque sabe que no fim todos estarão seguindo o caminho que você abriu. E isso não é orgulho, é convicção de quem sabe o que está fazendo. Você escreve as regras porque já entendeu que tudo neste mundo foi criado por alguém, inclusive as limitações que querem te impor. E se foram criadas, podem ser recriadas. Você se tornou esse recriador, esse reformador, esse roteirista da própria vida. Enquanto os outros se conformam com os moldes, você derrete os moldes. Enquanto eles aceitam o palco, você escreve o roteiro. Você não está jogando o jogo deles. Você está criando o seu. E é por isso que perguntam, confusos, irritados, até com medo, como ele sabia? Porque desde o começo, você era quem escrevia o enredo.